Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez repouse sobre a vida de cada um de vocês. É sempre um privilégio poder estar aqui compartilhando aí um pouquinho da palavra do Senhor com os meus irmãos. E o tema hoje, escolhido para hoje, é a oração de um justo. A palavra de Deus, ela vai dizer lá em Tiago 5,16, que a súplica, ou seja, a oração de um justo, ela é muito poderosa em sua eficácia. É muito poderosa em sua eficácia. Então a gente costuma até brincar e dizer que se as coisas não estão acontecendo, é porque provavelmente você não está orando. Embora algumas pessoas acabem alegando que está orando pouco, eu não tenho muito tempo para oração, eu estou orando pouco. Mas o que acontece? O poder que há numa oração, a eficácia que há numa oração, basta uma frase. E foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus ressuscitou ali o seu amigo Lázaro. Tudo que ele fez não foi aquela oração que muitas vezes nós estamos acostumados a ver, com palavras difíceis, aquelas coisas maravilhosas, extraordinárias, que enchem os ouvidos de quem está ouvindo, mas que para Deus basta uma frase: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Uma frase foi o suficiente para ressuscitar um morto. Então, quando o texto da palavra de Deus diz que há poder e eficácia numa oração, é exatamente isso que ele está falando. Logo, se as coisas não estão acontecendo, então ainda pode haver aí uma outra possibilidade que eu prefiro nem pensar muito. Que primeiro, que você não está orando, e segundo, porque você não é justo, porque lá diz que tudo pode a oração do justo. Então, o que acontece? A palavra de Deus ela vai dizer lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um sequer. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Não há. Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, e não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Uau! Aí você pode estar perguntando agora, mas então como que é isso? Como que um cristão, nós que somos cristãos, nós vivemos uma vida inteira aí tentando a perfeição, tentando agradar a Deus, buscando orações, buscando aprender a orar. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem: eu quero aprender a orar. Orar é falar com Deus. É falar assim como você fala com qualquer uma outra pessoa. É uma conversa com Deus. Mas olha o que a palavra de Deus vai falar lá no livro de Isaías. E ele fala uma coisa muito interessante. E ele diz assim: ora, porque nós tentamos muitas vezes buscar com as nossas forças a sermos perfeitos. Buscar com as nossas forças a agradar a Deus. Mas presta atenção no que Isaías fala aqui lá no seu livro, no capítulo 64, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornam como trapos de imundície. Olha o que ele está falando. Todos aqueles atos de justiça que nós pensamos que estamos fazendo, para Deus é como trapo de imundície. E ele continua dizendo assim: perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como vento nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. O vento joga tudo para longe, as nossas iniquidades também nos afastam cada vez mais para longe, para mais distante de Deus. Então, aqui nós já começamos a ganhar um norte.
sobre como orar. Primeiro, nós entendemos que não há um justo sequer, mas Deus só ouve a oração do justo. O céu só vai ouvir a oração do justo. Mas como, se não há um justo sequer, e se a nossa melhor justiça é como trapo de imundícia para Deus? Aí então vem um texto lá em Gálatas, capítulo 2, que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que é o caminho para que nós possamos alcançar essa justiça. E esse caminho está em Cristo Jesus, ele só é possível através da nossa fé. E a partir do versículo 16, em Gálatas 2, vai dizer assim: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Cristo Jesus. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. E de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém é capaz de ser justificado. Só por praticar a lei, só por fazer boas obras, fazer coisas boas, coisas tudo certinho ali, não é por isso, não é assim que as coisas vão acontecer. No versículo 17, contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou um transgressor. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Versículo 20. E aqui que é interessante, ele diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nessa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé. A fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa interessante. Então, essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele dá quase que uma sequência dela quando ele escreve também uma carta aos Colossenses. E ele vai dizer assim, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Percebe que Deus está dando aí um caminho, uma direção sobre aquilo que nós precisamos fazer para poder estarmos diante dele, para que as nossas orações sejam ouvidas. Versículo 3 diz assim: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E é por essa razão que as nossas orações elas são ouvidas, porque a nossa vida ela está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então todas as vezes que Deus olha, Ele não vê o pecado que há em nós. Toda vez que Deus olha, ao ouvir as nossas orações, Ele vê o justo, Cristo, o único justo. Então isso é muito interessante quando diz que eu já fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, que Cristo vive em mim. E Colossenses dá sequência dizendo: pois morrestes e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dar alguns conselhos interessantes, porque às vezes nós nos sentimos inadequados. A
palavra certa é inadequados. Porque às vezes você ouve a palavra de Deus e há um padrão de excelência tão grande. O padrão é o padrão de Deus. Não é o padrão dos homens, é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é altíssimo. E às vezes, ou sempre, nós vamos nos sentir sim inadequados a estarmos aí alinhados com esse padrão que Deus exige para que as nossas orações sejam ouvidas. Mas olha o que João vai falar lá na sua primeira carta, no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1 a seguir, ele diz assim: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Então ele começa dando um conselho. Ele está escrevendo uma palavra para que não pequeis. Para que não pequeis. Se entretanto, ele continua, se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Isso é extraordinário. O pecado de todo mundo. Então, isso significa que você pode orar por todo mundo. Nós estamos atravessando uma situação e a gente tem convocado a igreja para orar pela nação. Por quê? Porque entendemos que tudo pode a súplica de um justo. Porque eu entendo que, se não todos, a maioria de nós estamos sim escondidos em Cristo Jesus. Estamos vivendo em Cristo, Cristo está vivendo através de nós. Então a nossa oração, a súplica do justo é grande. E uma oração como essa, um justo, eu vivendo através de mim, fica muito fácil como líder de célula, os milagres acontecerem na minha célula. É muito fácil dentro da igreja os milagres acontecerem. Por quê? Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive através de mim. Esses são os extraordinários da Bíblia. No versículo 3 ainda, em 1 João, vai dizer: e temos a certeza de que o conhecemos. E se guardarmos, temos a certeza de que o conhecemos, se, sempre tem o se na palavra de Deus, se, isso significa que eu posso não guardar. E temos certeza de que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Será que nós guardamos os mandamentos de Cristo? Ele mesmo, certa vez, ele disse, quando alguém chega e começa a chamar ele de Senhor, Senhor, ele fala: por que me chamas de Senhor se não fazes o que eu te mando? Nós estamos fazendo o que Cristo mandou? Podemos chamá-lo de Senhor? E por fim, um último versículo que eu gostaria de compartilhar aqui para a nossa reflexão e para quem quer ver aí as suas orações sendo respondidas, que eu creio que todos nós queremos ver as nossas orações respondidas. Eu quero continuar lendo Colossenses 3, lá no versículo 5, que diz assim, que sendo assim, fazei morrer, olha, para que as minhas orações sejam ouvidas, ele diz assim, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E ele dá uma pequena lista aqui do que é a natureza terrena. E ele começa falando: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades, no caso aqui as más vontades, e a ganância, que também é idolatria. E no versículo 12, ele vai dizer assim: assim como povo escolhido de Deus, está falando comigo e com você, povo escolhido de Deus, santo e amado, e ele dá o conselho na sequência, ele diz assim: revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão
e paciência. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra realmente fale ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus.